Bom dia, irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começar a pregação, eu quero ler para vocês todos e aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação, a carta enviada de saudação, a carta de saudação enviada pela Kátia, coordenadora do CARES Brasil e também coordenadora eleita para o próximo triênio. Reverendíssimo Senhor Bispo Dom Mário Spack, estimado irmão em Cristo Ítalo Fazanella, coordenador da Comissão Nacional das Novas Comunidades do CARES Brasil, estimados irmãos e irmãs participantes do Congresso, neste momento, encontro-me em San José, Costa Rica, onde participo do Encontro Carismático Católico Latino-Americano, ECLA, como vice-presidente do CONCLAT, Conselho Latino-Americano da Renovação Carismática Católica. Esta missão representa uma importante oportunidade para fortalecer os laços de fé e cooperação entre os irmãos da América Latina, promovendo o crescimento e a união da nossa família carismática. Embora eu não possa estar presente fisicamente com vocês, saibam que estarei unido espiritualmente a todos vocês e em minhas orações, acompanhando cada momento desse congresso. Rogo a Deus que um grande derramamento do Espírito Santo possa acontecer nesses dias. Que o Espírito Santo inspire a todos e que nosso trabalho em conjunto continue a iluminar vidas, levando a chama do amor de Deus a todos os cantos do Brasil. Que Deus vos abençoe e que esse congresso possa renovar em cada um de vocês e em cada carisma a graça de um novo Pentecostes. Um grande abraço fraterno, Kátia Rhodes Avaris, coordenadora nacional do Serviço Brasileiro de Comunhão do CARES. Amém. Bom, meus irmãos, bendito seja Deus por mais um congresso, depois de um intervalo de um ano. Sou Ítalo Fazanella, fundador da comunidade Sagrada Família, que tem por carisma ser família, comunidade de amor, e por missão evangelizar e resgatar a família. Casado com a Rosana, minha esposa está aqui, há quase 36 anos, temos 6 filhos, 9 netos, uma linda família. Este ano completamos juntos 40 anos que pusemos pela primeira vez nossos pés num grupo de oração. Bendito seja Deus por esse mover do Espírito em nossas vidas. Também participei de todo aquele período da fraternidade aqui no Brasil, a Frater, desde o acompanhamento em 98, nosso ingresso oficial no ano 2000. E desde o finalzinho de 2019, fui eleito coordenador da Comissão Nacional das Novas Comunidades do CARES Brasil, primeira comissão criada ou acolhida pelo CARES Brasil, uma primeira comissão dentro da era do CARES em todos os países do mundo. O primeiro CARES a ser criado foi no Brasil e a primeira comissão para as novas comunidades também foi aqui no Brasil. Quero, de um modo muito especial, dar a nossa saudação ao céu, a nosso querido, amado, saudoso Monsenhor Jonas Abib, que merece todo o nosso aplauso. Todos nós somos também co-irmãos dos nossos queridos irmãos da Canção Nova, portanto também somos filhos desse grande Pai espiritual que intercede por nós. Ontem passei no seu túmulo e entreguei esse congresso à sua intercessão. Também uma saudação especial ao Eto, à Luzia e também ao Padre Wagner, que está num compromisso fora, mas logo, logo estará aqui no nosso meio. Obrigado à Canção Nova mais uma vez, como dizia Monsenhor Jonas, a casa das comunidades. Aqui, de fato, nós nos sentimos em casa. Vejam, este é o 4º congresso da era CARES, né? Já tivemos muitos congressos nacionais das comunidades, da era CARES é o 4º congresso. E nesse congresso,
quisemos especificamente, também nessa minha pregação, que tem como tema Comunidades Proféticas, Peregrinos de Esperança, fazendo um link com o tema do congresso, que depois, sobre o ano jubilar, esse tema específico, Dom Mário vai trabalhar melhor para nós. Mas eu quis fazer esta ligação do Peregrinos de Esperança, que é o jubileu, ou será o jubileu do ano 2025, que o Papa no próximo mês irá abrir através da Porta Santa, o jubileu da esperança. Também aproveitei a pregação do cardeal Raniero Cantalamessa na conferência do CARES do ano passado, assim, uma riqueza muito grande. Tudo que se fala de Raniero Cantalamessa, o legado que ele nos deixa é algo impressionante, né? Um legado espiritual, teológico, carismático. Então nós temos que beber, mergulhar, porque as palavras do Frei Raniero Cantalamessa são sempre proféticas para a corrente de graça. E o encontro mundial das novas comunidades no Jubileu 2025 em Roma vai ter como tema comunidades proféticas. Então me parece que Deus está acenando o caminho que as comunidades, nestes tempos dramáticos que nós estamos vivendo, como é que as comunidades precisam se portar, qual é a vocação, o chamado que Deus tem às nossas novas comunidades, aos nossos carismas e a toda a corrente de graça. Esta é uma atitude permanente para cada um de nós, uma atitude profética. Uma atitude profética. Papa Francisco, na bula de proclamação do ano jubilar, ele traz a palavra já muito conhecida de nós, que norteia esta bula, que é Romanos 5,5. A esperança não engana, ou em outras traduções, a esperança não decepciona. Papa Francisco diz que o objetivo, né, do ano santo é que aqueles que peregrinarem a Roma, ou as igrejas particulares, todas as dioceses terão a sua igreja de peregrinação, que neste ano de peregrinação, todos os peregrinos tenham um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Isso aqui é querigmático, isso aqui é querigmático. Todos os peregrinos têm um encontro pessoal com o Senhor Jesus, porta de salvação e nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Não são as nossas comunidades, não são os nossos carismas, não são as nossas estruturas. Pobres de nós, coitados de nós, se colocarmos a nossa esperança nestas coisas todas. O Papa Francisco proclama para o mundo inteiro: Jesus é a nossa esperança. Ele, o Cristo, crucificado, ressuscitado, porque o ressuscitado é o crucificado é o ressuscitado. Nele está toda a nossa esperança. Portanto, o ano jubilar deve promover esse encontro com o Senhor. Gosto sempre de recordar, e como não podemos deixar isso perdido no tempo, nosso querido e amado São João Paulo II, no primeiro encontro mundial dos movimentos eclesiais das novas comunidades, naquele grande Pentecostes de 98, ele disse assim: no nosso mundo, com frequência dominado por uma cultura secularizada, né? Lucimar, falávamos ontem, né? A importância de mudar a cultura, porque, meus irmãos, quem não abrir os olhos, abra o mais rápido possível, porque senão você vai ser engolido. Nós estamos num auge de uma batalha, de uma guerra cultural. A guerra que nós temos, sabemos quem é nosso inimigo, que atua na cultura. Nós estamos numa guerra cultural que está destruindo, e já destruiu em muitos países, a cultura cristã. A cultura cristã. E recordávamos ontem também, por que a Polônia se levantou hoje como um dos grandes países católicos? Passou pelo comunismo, o comunismo destruiu a Polônia, o nazismo destruiu a Polônia, as guerras. Mas a Polônia tinha uma cultura
católica, um povo católico e uma cultura muito profundamente arraigada nos valores cristãos. Foi isto que fez com que ela ressurgisse das cinzas. Esta árvore que de repente foi totalmente queimada, tinha raízes profundas, e nas raízes profundas dessa cultura, ela se reergueu. Ela se reergueu. E nós não podemos perder a cultura cristã da nossa sociedade. Perdemos em grande parte, mas temos passos a serem dados. Aí então o Papa diz assim: com frequência dominado por uma cultura, esse mundo nosso, uma cultura secularizada que fomenta e difunde modelos de vida sem Deus, a fé de muitos é posta à dura prova, e não raro é sufocada e extinta. Percebe-se então com urgência a necessidade de um anúncio forte e de uma sólida e profunda formação cristã. Como é grande hoje a necessidade de personalidades cristãs amadurecidas, conscientes da própria identidade batismal, da própria vocação e missão da igreja no mundo, na igreja e no mundo. E eis então os movimentos e as novas comunidades eclesiais, eles são a resposta suscitada pelo Espírito Santo a este dramático desafio do final de milênio. E agora nós estamos no início de milênio e continuamos até com mais intensidade um dramático desafio para todos nós. Vós sois esta resposta providencial. Movimentos eclesiais, novas comunidades, nós somos resposta providencial suscitada pelo Espírito Santo para os dramas atuais da humanidade. Para que nossas comunidades sejam proféticas, irmãos, ou seja, boca de Deus que fala para a humanidade hoje. Vejam, eu faço questão de dizer assim: fala para a humanidade. O nosso profetismo não é só para este ambiente, o nosso profetismo não é só para as nossas paróquias, o nosso profetismo não é só para as nossas sacristias. Não, a igreja foi enviada ao mundo. E para que nossas comunidades sejam proféticas, ou seja, elas sejam boca de Deus que fala para a humanidade, nós precisamos entrar nessa dinâmica do ano santo, que traz indulgências como capital de graças da misericórdia divina. Nós precisamos desse auxílio da graça de Deus. Sozinhos, com as nossas forças, nós não conseguiremos, e Deus envia o seu socorro do alto. Precisamos reconhecer nossos erros passados e presentes, lavados na misericórdia divina, porque um ano santo é um ano de misericórdia, né? Lavados na misericórdia divina, é um ano de conversão, um ano de mudança de vida, não deixando que eles nos prendam e impeçam de caminhar. Nossos erros passados e erros presentes não podem se tornar correntes que nos amarram e nos impedem de caminhar e de avançar. Por isso, Isaías 43:18 está aí no lema do nosso congresso: não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora. Não vos lembreis mais. O passado foi. Eu posso decidir hoje o que fazer com o meu passado. Eu posso permitir que meu passado me prenda, me amarre e me inutilize, ou eu posso deixar o passado no passado e, curado e lavado pela misericórdia de Deus, avançar. Não podemos esquecer, um carisma é um tipo particular de resposta às novas situações sociais e eclesiais. Isso está em diversas obras, mas especialmente trago do padre Fábio Ciardi, e Fundatori Uomini dello Spirito, né? Os fundadores homens do Espírito. Um carisma é um tipo particular de resposta às novas situações sociais e eclesiais. Por isso João Paulo II, com toda a fé e com toda a esperança, proclamou lá em 98: vocês são esta resposta providencial. Uma comunidade profética é uma comunidade que comunica esperança.
que forma homens e mulheres de esperança. Padre André está aqui, né, mar adentro. Deixo o meu grande abraço ao Padre Dilben, que infelizmente está enfermo e não pôde vir ao congresso. Mas construir um mundo, no mundo homens novos, formar homens novos, mulheres novas, não é isso? Um pouco o carisma de vocês. Então esses homens novos, essas mulheres novas, assim como também outras comunidades têm algo parecido, devem ser homens e mulheres de esperança. Homens e mulheres de esperança. É exatamente isto, porque uma comunidade profética é uma comunidade que comunica esperança. Verinha, formadora geral aqui da Canção Nova, ela, num dos cursos de formadores, disse assim: sempre e em tudo um olhar de esperança. Todo consagrado é um homem de esperança, é uma mulher de esperança. Nós temos sido homens e mulheres de esperança, ou com a nossa vida, com as nossas palavras, nós estamos semeando desesperança, desespero? Estamos sendo. Pergunta aí para quem está do seu lado: você tem sido um homem, uma mulher de esperança? Se não estiver sendo, ele precisa ser chacoalhado hoje. Amém. Homens e mulheres de esperança. Na medida que um carisma, irmãos, é uma resposta, esse carisma porta uma resposta para os dramas da humanidade, portanto, ele é portador de esperança para a igreja. A esperança não engana, não decepciona. Somos portadores de esperança para a igreja e para o mundo. Um mundo que anda desesperado ou desesperançado, né? Como trouxe o Papa, né? O verbo esperançar, né? Um neologismo aí. Nós precisamos ser portadores dessa esperança. A esperança não decepciona. Quando as pessoas, os casais, as famílias, os jovens, os anciãos, os drogados, os doentes, os marginalizados, os abandonados, os encarcerados, os aprisionados em diversas ideologias, os pobres, que não libertam, encontrarem, tudo isso não liberta a pessoa, pelo contrário, aprisiona. Enquanto eles não encontrarem, ou quando eles encontrarem resposta em nossos carismas para os seus dramas e os seus desafios, a sua falta de sentido de vida, aí então se confirma que uma comunidade é profética, quando todo esse mundo de gente que vive os seus dramas existenciais, quando eles encontram esperança nos nossos carismas, aí então, de fato, nós estamos sendo comunidades proféticas. Por quê? A comunidade não traz algo dela. Quando nós doamos, nós não doamos somente nós, é muito pouco. É muito pouco essa doação, mas nós portamos uma doação, uma resposta do alto, da qual nossos carismas são portadores. Essa é a nossa doação, a cruz de Cristo, Cristo crucificado, o seu sangue derramado, a certeza, a esperança da ressurreição. Quando nos unimos, sim, a paixão de Cristo, quando abraçamos, aqui eu quero ver se eu recupero uma frase que eu disse a um filho na nossa comunidade, coloquei para ele esses dias, diante de dramas que ele estava vivendo, aproveitei até para uma outra pessoa, e às vezes nós ficamos preocupados, mas diante de tantos dramas, diante de tanta coisa para fazer,
E não há dúvida que nós, novas comunidades, fazemos, e fazemos muito. Mas será que nós estamos fazendo o que precisa ser feito? Nem sempre, quando fazemos muito, estamos fazendo o que precisa, o que deve ser feito. E aí nos angustiamos, botamos a nossa cabeça no travesseiro e percebemos que tudo que a gente queria fazer naquele dia nós não conseguimos. E aí nos angustiamos, porque o dia seguinte já está cheio, a agenda está cheia. A frase é a seguinte: muitas vezes a nossa missão, o fazer mais, é ir até a cruz e oferecer as nossas dores, abraçar Cristo crucificado e chorar as nossas dores e deixar que suas lágrimas, as nossas lágrimas, se misturem ao sangue de Cristo que escorre pela cruz. Muitas vezes o fazer mais é isto. Vou repetir. Muitas vezes a nossa missão, o fazer mais, é ir até a cruz e oferecer as nossas dores, as nossas angústias, os nossos dramas, abraçar Cristo crucificado e chorar as nossas dores e deixar que nossas lágrimas se misturem ao sangue de Jesus que escorre pela cruz. Dali, eu não tenho dúvida, sairemos restaurados, não para fazer mais, mas para fazer o que precisa ser feito. Assim seremos comunidades proféticas, porque também me chamou a atenção esta semana, partilhei ontem na reunião da Comissão Nacional das Comunidades, a oração da coleta da liturgia desses dias, que falava da fé, esperança e caridade, que Deus nos infundisse pela Eucaristia, fé, esperança e caridade, e que nos levasse a amar o que nos ordenais. O que Deus nos ordena, nós precisamos amar, é isto, amar o que nos ordenais. E às vezes nós estamos amando o que nós fazemos, e será que tudo que nós fazemos é aquilo que Deus ordenou para nós? Porque se não é, nós não seremos comunidades proféticas e portadoras de esperança. Amar o que nos ordenais. Uma comunidade profética, ela é ainda aquela que a esperança, e aqui eu cito o número 5 da bula do Papa Francisco, se torna insubstituível companheira que permite vislumbrar a meta. Vislumbrar a meta, o encontro com o Senhor Jesus. O encontro com o Senhor Jesus. Uma comunidade profética é aquela em que a esperança se torna insubstituível companheira que permite vislumbrar a meta, o encontro com o Senhor Jesus. Essa comunidade profética não se perde no caminho, ela não se distrai no caminho, ela não perde o foco. Qual é o nosso foco? Qual é a nossa meta? Ela segue determinada para a meta e sabe que é importante levar seus membros e as pessoas que são tocadas pelos seus carismas e por sua missão a esta meta, como nós rezamos na liturgia, nas estradas do mundo, rumo ao céu. E muitas vezes, na nossa igreja, muitos cristãos estão sim nas estradas do mundo, mas para alguma coisa para esse tempo. Nós só estamos nas estradas do mundo porque tem uma meta. Enquanto nós cumprimos a nossa missão, a meta é o céu, nas estradas do mundo, rumo ao céu, nosso encontro definitivo com o Senhor. Quanto que nosso querido Monsenhor Jonas pregou isso aqui. Qual é a meta da Canção Nova? Preparar homens e mulheres para a vinda de Jesus. Essa deveria ser a meta de todas as nossas comunidades, porque é a meta da igreja. Nós rezamos na liturgia todos os dias.
Vinde, Senhor Jesus, Maranatá. A igreja, o tempo da igreja é o tempo da expectativa. O tempo da igreja é o tempo da espera. O tempo da igreja é o tempo do preparo, da preparação para o nosso encontro definitivo com o Senhor. Nós não podemos, comunidades, meus queridos irmãos e irmãs, perder o foco na verdadeira meta que tem nossos carismas e que foi dado pelo nosso Senhor. É Ele é o nosso foco, Ele é a nossa esperança. Por isso também quero repetir aqui o que disse em um dos nossos congressos sobre o que afirma a palavra de Deus e o catecismo da Igreja Católica sobre a esperança, que tem um sentido profundamente escatológico. Hebreus 11:1, bastante conhecido de todos nós. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Hebreus 11:1. A fé é o fundamento, o alicerce da esperança. Então, meus irmãos, aqui a gente já tem um indicativo. As pessoas que perderam a esperança, pode olhar, elas perderam a fé, porque a fé é o fundamento está abalado, ou talvez o fundamento nem foi colocado. A fé é o fundamento da esperança. E aí Romanos 8:24, dentro desse capítulo que traz esta palavra também do cardeal Raniero Cantalamessa, porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós ainda não vimos o Senhor voltar, então a nossa esperança precisa ser totalmente ativa no fundamento da fé e nos frutos da caridade, porque fé, esperança e caridade agem juntos, essas virtudes teologais agem em conjunto no nosso ser. Nós não vimos o Senhor voltar, então precisamos esperar. Essa é a nossa esperança, e é pela esperança que fomos salvos. E o catecismo, nos parágrafos 1817 e 18, vai dizer o seguinte: a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não em nossas forças, disse isso agora há pouco, mas no socorro da graça do Espírito Santo. A virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração do homem. É por isso que falta esperança, porque todos os homens do mundo, todas as mulheres, todos os seres humanos têm no seu coração uma aspiração ontológica de felicidade, porque foi colocada por Deus, porque foi Deus que nos criou. Porém, muitos vão perder a esperança porque vão encontrar no mundo o lugar da sua felicidade, que passa, é efêmera, no prazer, no poder, no ter. São as três grandes tentações que nós sofremos a vida inteira. E aí então, ali, numa falsa felicidade, quando eles se percebem que tudo aquilo não traz felicidade, pelo contrário, os levou para o buraco, entram em desespero. Aí está o profetismo das nossas comunidades: devolver a estas pessoas a esperança. Continua o catecismo assim: que Deus colocou a inspiração da felicidade no coração de todo homem, assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, purifica-as para ordená-las ao reino dos céus. O profetismo das comunidades deve ajudar a purificar no coração das pessoas as suas esperanças, e ordena, coloca ordem para o reino dos céus.
protege contra o desânimo. Olha, a esperança protege contra o desânimo. Quantas pessoas desanimadas no mundo hoje. Dá alento em todo esmorecimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. Vejam, reino de Deus, vida eterna, bem-aventurança eterna, a meta, o foco, o encontro com o Senhor. Nós não podemos perder esse foco. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. Vejam, a fé é o fundamento, a esperança agindo em nós nos leva a agir no amor, a dar frutos na caridade. Também unindo tudo o que foi dito nesse tema aqui, a pregação do cardeal Raniero Cantalamessa, na Conferência do Cáris 2023 em Roma: não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, Isaías 43:18. Eu quero destacar algumas palavras do cardeal Cantalamessa para toda a corrente de graça. Corrente de graça são todas as expressões carismáticas, que é chamada Renovação Carismática Católica. Nós temos a RCC, Movimento Eclesial, sim, é os grupos de oração, uma expressão carismática. Escolas de evangelização, institutos religiosos que nasceram dessa matriz carismática, são expressões carismáticas. Cada um dos nossos carismas é uma expressão carismática. Ou seja, todos nós somos esta corrente de graça. O cáris é um serviço de comunhão para a corrente de graça. O cáris não é a corrente de graça, ele é um serviço de comunhão para a corrente de graça. É importante a gente ressaltar, reafirmar, repetir, para que a gente compreenda o que o Papa Francisco fez com a gente, né? Mas voltemos ao cardeal Cantalamessa. Ele nos exorta a não olhar para trás, mas para frente, não ficar presos no passado, ainda que construído de belos avanços da renovação mundial, renovação carismática mundial. O Espírito Santo, diz ele, nos exorta a estarmos atentos às coisas novas que ele fez, desde o início até hoje, e continua a fazer. O Espírito Santo, que é o amor de Deus derramado em nossos corações, é o mesmo que gera a esperança em nós, através de nós e por meio desse amor que nos preenche. O amor de Deus é garantia dessa esperança. É o amor de Deus que nos transforma em comunidades, e cada um de nós também, comunidades peregrinas de esperança. Aí muitas pessoas me falavam: Ítalo, está errado ali, peregrinos, não é peregrinos da esperança? Não, aí eu fui ver a bula do Papa, lá no site do Vaticano, já tem publicado também no Brasil, está peregrinos de esperança. Aí fiquei meditando, qual a diferença? Peregrinos de esperança e peregrinos da esperança. E eu fiquei tentando encontrar um exemplo, e agora na adoração, o Senhor me falava: do que você é feito? O seu corpo. O meu corpo, resumidamente, o nosso corpo é feito de carne e osso. Lógico, tem outros fluidos, tem sangue, tem células, mas eu sou feito de carne e de osso. Não sou feito da carne e do osso. Porque o que os nossos pais doaram para nós geneticamente não foi carne e osso, potencialmente sim, mas ali no óvulo e no espermatozoide não tem carne e osso, né? Então é um pouco isso, é um exemplo muito banal, assim, muito simples, para a gente poder entender que a minha compreensão é essa: se eu falar que eu sou peregrino da esperança, me dá a entender que a esperança está fora. Quando eu falo eu sou peregrino de esperança, a esperança está em mim.
E aí então eu me torno um peregrino de esperança. E peregrino não é aquele que está parado, peregrino não é aquele que está de braço cruzado, peregrino não é aquele que está sentado esperando o Senhor voltar. Não, o peregrino é peregrino, ele não para, ele anda, ele avança. E por onde ele vai espalhando as sementes da esperança, porque ele é peregrino de esperança. Então é justamente isto que nós precisamos ter consciência. E sobretudo, muito mais, nossas comunidades precisam serem proféticas na santidade. Disse isso no último congresso e repito aqui, aproveitando também Canta la Messa na abertura oficial do Cáris, lá em 2019. Ele diz assim: a ação santificadora do Espírito Santo tem uma prioridade absoluta sobre a ação carismática. O agir depende do ser, relançar com ardor um movimento de santidade. Meus irmãos, eu não sei se vocês conseguem captar a força e a profundidade desta palavra profética para as nossas comunidades. A ação santificadora do Espírito, diz Canta la Messa, tem uma prioridade absoluta sobre a ação carismática. Ele não nega a ação carismática do Espírito. Nós somos frutos disso. Nós somos frutos da ação carismática do Espírito. Nós, Renovação Carismática Católica, como que eu e a Rosana, minha esposa, que fomos tocados, 40 anos, são quatro décadas, é uma era. Quando pela primeira vez tocamos o pé num grupo de oração, aquilo tudo mexeu com a gente, nos levou a um seminário de vida no Espírito, nos levou ao batismo no Espírito Santo, transformou a nossa vida, como transformou a vida de todos vocês, você que nos acompanha também pelo Sistema Canção Nova de comunicação. Não foi assim? A sua vida não foi transformada, porque um dia você fez uma experiência, alguém anunciou o amor de Deus para você, você fez uma experiência do amor de Deus, você teve um encontro pessoal com Jesus, e você foi batizado no Espírito Santo. Então, essa ação carismática do Espírito, ela não é negada, e nem relegada. Pelo contrário, nós temos que agir cada vez mais pelo poder do Espírito, carismaticamente. O poder do alto precisa agir em nós, porque é o Espírito Santo que doa para nós os dons e doou para nós os carismas. Eu não sou dono do carisma Sagrada Família, eu sou apenas fundador, servo. Não sou dono do meu carisma. Quando a gente diz que o fundador é portador do carisma, a gente não pode confundir, ele é portador porque ele é dono. Eu estou portando o meu celular, é porque eu sou dono do meu celular. Mas quando eu digo que eu porto um carisma, eu não posso levar por este lado de posse. E infelizmente muitos agem assim, como donos dos carismas, e olha lá, talvez donos do Espírito Santo. Não. Mais do que eu portar um carisma que vem do Espírito, é Ele que me porta. Eu sou possuído pelo Espírito Santo. Vai dizer aquele pequeno livrinho que é uma bênção, o tratado da verdadeira devoção ao Espírito Santo. Ele me possui, é assim, não eu o possuo também, mas sobretudo Ele me possui, este carisma, este dom me possui. Então eu, como portador, não sou dono, Ele é o meu dono, Ele é o Senhor. Não é assim que está no símbolo niceno-constantinopolitano, e que a igreja demorou com muitas discussões para chegar a essa conclusão lá no passado.
João Paulo II escreveu um documento sobre o Espírito Santo, Dominum et Vivificantem. Ele é Senhor e dá a vida, não é isso? Então Ele é Senhor e dá a vida. Então Ele me porta mais do que eu o porto. Ele é o meu dono, não eu sou o dono dele. Não sou eu que determino, é Ele que me determina. Nós precisamos fazer essas correções históricas em nossas comunidades, porque o assunto do momento são os abusos. Quando eu não tenho essa concepção, eu acho que eu sou portador como dono do carisma. Tem fundador que às vezes sai da sua comunidade e diz: eu vou levar o carisma comigo. Pobre criatura, vocês não vão ficar com nada, né? Eu vou levar o carisma comigo. Como se ele pudesse retirar um pedaço. Esse carisma não foi comunicado a outras pessoas? Você é o único todo-poderoso que controla o Espírito Santo, aonde ele deve ir, o que ele deve fazer, em quem ele deve derramar o carisma. Isso não é ser carismático. Os abusos nascem daí. Abuso de autoridade, abuso espiritual, e aí vai lá para a ponta, que são os escândalos que ficam mais latentes, que são os abusos sexuais. Todo abuso sexual começa com abuso de autoridade. Então, meus irmãos, repito, a ação santificadora do Espírito tem prioridade absoluta sobre a ação carismática. A ação santificadora. Quando nós comparecermos diante do Senhor, ou se Ele na nossa geração voltar, nós vamos apresentar a Ele o quê? Um quadro de medalhas, onde cada medalha representa um carisma. Olha, Senhor, eu sempre rezei em línguas, profetizei em línguas, profecia, cura, milagres, repousei no Espírito não sei quantas vezes. Olha, rezei pelas pessoas, elas foram curadas. Olha, rezei até por pessoas que ressuscitaram. Será que é isso que nós temos que apresentar diante do Senhor? Cantamos tantas vezes aqui na Canção Nova, com o Monsenhor Jonas, a palavra de Pedro. Que santidade de vida, que homens devemos ser. No final da nossa vida, o que vai contar é a santidade. Sem santidade ninguém vê a Deus, Hebreus 12:14. Por isso, Cantalamessa profeticamente diz: a ação santificadora tem prioridade sobre a ação carismática do Espírito. Relançar com ardor o movimento de santidade. É sobretudo no pilar do testemunho de santidade de seus membros que nossas comunidades serão proféticas. Não é no testemunho do ardor da pregação, não é no testemunho dos dons, dos carismas, ainda que isso tudo possa atrair as pessoas. Não, mas a santidade. Quantos pregadores, quantas pessoas cheias de dons, infelizmente caíram, geraram escândalos. E as pessoas que o seguiam também caem junto. Cai junto. Cai junto. Parece até aquela brincadeira, né? Que fica um monte de gente junto. Você sabe quem é o João? Não, não sei. Aí o último lá dá um empurrão. O João é aquele que te empurrou. Aí cai todo mundo junto, né? Cai todo mundo. É isto. Hoje o Senhor nos trouxe a esse congresso para refletirmos profundamente. Nós temos que sair daqui, meus irmãos, convertidos. E eu preciso ser o primeiro. Convertidos. Nós precisamos priorizar a busca da santidade. Papa Francisco, ele tem uma frase bonita na Gaudete et Exsultate, número 9. Gosto demais dessa frase. Ele diz assim: a santidade é o rosto mais belo da igreja.
A santidade é o rosto mais belo da igreja. Quem é a igreja? Nós. Quem é a igreja aqui? Olha para o seu lado. Essa igreja está bonita? Está bonita essa igreja? Se ela está bonita é porque ela é santa. A santidade é o rosto mais belo da igreja. E eu costumo dizer assim, a santidade é um exorcismo contra o mal e contra o pecado. Quando você busca a santidade, você exorciza o mal. Você exorciza o pecado. Às vezes não precisa nem do exorcista, muitas vezes vai precisar. Para expulsar o demônio, basta ser santo. Ele detesta a santidade. Ele é opositor da santidade. Pela santidade de vida, nós atrairemos a humanidade a nós, ao Senhor, e apressaremos a vinda do Senhor. É isto. Porque tem hora que a gente vê umas coisas no mundo que a frase que a gente diz, acho que você também disse, é: Jesus, pelo amor de Deus, volta logo. Volta logo. Às vezes você diz: eu pensei que já tinha visto tudo. Tem até um meme aí na internet, né? Meu filho, minha avó dizia, tu vai ver coisa, né? Gente do céu, misericórdia. E a gente diz: Senhor, volta logo. Volta logo. Mas enquanto Ele não volta, nós podemos apressar a volta dEle com a santidade de vida. A palavra de Deus diz isso. A nossa santidade apressa a volta do Senhor. Enquanto Ele não voltar, temos que ser proféticos. O trilho que o Papa Francisco, vamos chamar de trilho, assim, de caminho que o Papa Francisco deu para a corrente de graça, e eu quero destacar novamente aqui o que o Cantalamessa recordou nas suas pregações, é contribuir para o esforço de evangelização da igreja, compartilhar o batismo no Espírito Santo com toda a igreja. Isso foi dado pelo Papa Francisco para nós. Se alguém perguntar para você: mas que história é essa de batismo no Espírito Santo? Fala: o Papa mandou. Eu estou obedecendo o Papa. Ele mandou compartilhar o batismo no Espírito Santo com toda a igreja. Com toda a igreja. É o esforço de evangelização. Raniero Cantalamessa diz assim: comprometa-se com os pobres e necessitados, como vai dizer o Papa Francisco no Evangelii Gaudium, das diversas pobrezas apontadas pelo Papa Francisco, as periferias existenciais, né, Dom Mário? Que vamos trabalhar um pouquinho, se Deus quiser, hoje, né? E trabalhar pela unidade cristã. Trabalhar pela unidade cristã, a unidade dos cristãos. A unidade é dom do Espírito, diz o Catecismo da Igreja Católica. A unidade é mandato do Senhor, João 17. E a unidade potencializa a nossa evangelização. Porque o Senhor diz que o mundo vai conhecê-lo se nós formos unidos. Então, a unidade potencializa a nossa ação evangelizadora. Então, meus irmãos, essa unidade precisa começar entre nós. A gente fala da unidade dos cristãos. É um dos pilares do cáris, para a corrente de graça. Mas é a unidade entre nós, a unidade entre os nossos carismas, a unidade interna das nossas comunidades. Estamos sendo um. Se nós tivermos um pouquinho de inteligência, nós vamos trabalhar pela nossa comunhão e pela nossa unidade, porque comunhão, unidade é dom do Espírito, mandato do Senhor e potencializa a nossa ação evangelizadora. Quem aqui quer ter uma ação evangelizadora poderosa? Levanta a mão. Todos nós queremos.
Então trabalhe pela unidade, trabalhe pela comunhão, não fique aí atrás de ideias. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, o que Deus está fazendo no Caris do Brasil? Nós temos o Caris, aqui várias pessoas que pertencem ao Caris, pertencem entre aspas, né? Que não existe uma pertença, não somos membros, somos irmãos, é um organismo, um serviço. A Comissão Nacional das Novas Comunidades, eu estou aqui, fui reeleito, vou ficar mais 3 anos. Depois vem outro, e mais outro, não pertence a nós, não é nosso. Agora a Lucimar foi eleita vice-coordenadora. Não é nosso. Nós regionalizamos o Brasil. Uma comissão nacional que tem um representante de comunidade que coordena o regional, está aí perto de você. Você aí lá no Amazonas, você tem, está aí, cadê a Clenir? Está aqui a Clenir. Você lá no Acre, a gente está escolhendo uma pessoa para o Acre agora. Você lá em São Luís do Maranhão, cadê? Está aqui o Ricardo. Lá em Caruaru, está aqui Zezé. Depois vai assumir o Radisson no próximo triênio. Em cada regional, Lucimar no Sul, depois nós vamos apresentar, antes do almoço hoje, a Comissão Nacional. Mas o que eu quero dizer assim, cada regional do Brasil está trabalhando, está próximo, tem ouvidos, tem coração para as novas comunidades. Não é só uma comissão nacional, não, ela está espalhada. Cada regional é uma fraternidade de comunidades. É isso que eu tenho insistido nesses últimos 3 anos, 4 anos. Cada regional precisa ser uma fraternidade. E aí eu pergunto, para que nós vamos atrás de algumas ideias que estão surgindo por aí, de criar redes de comunidades? Perdão dizer isso, mas eu preciso também ser profético aqui. Para que nós vamos criar redes de comunidades, se no Brasil nós já temos diversas redes? Nós temos uma comissão nacional com 19 regionais, nós temos 19 redes de comunidades já. Você vai criar mais uma para quê? Para dividir? Por que você não faz parte daquela rede do seu regional? Por que você não vai fazer comunhão, fraternidade com aqueles irmãos? Por que você vai pegar o seu grupinho e vai fazer uma rede diferente? Me perdoem, mas eu preciso dizer isso para todas as comunidades do Brasil. Definitivamente. Mas no Estatuto do Caris Internacional fala de redes. O Estatuto foi mudado. A Comissão Internacional das Novas Comunidades, que eu também sou membro, o coordenador internacional disse, nós abandonamos a ideia de redes. E eles estão olhando para o Brasil, o modelo que nós implantamos no Brasil. O Caris América e o Caris Mundial, na Comissão das Comunidades, eles estão olhando para o Brasil como um modelo de trabalho. Chega de divisão. Comunhão. Você quer uma ação evangelizadora potente na sua comunidade? Construa comunhão. Construa unidade. Não tem outro caminho. Não tem. E depois outra, a Comissão Nacional do Caris Brasil é o organismo oficial reconhecido pela CNBB. Quando Dom Mário, por exemplo, referencial do Caris para o Brasil, às vezes está em reunião com algum bispo, conversando com um ou outro, para quem que ele manda mensagem? Para uma pretensa rede de comunidades ou manda mensagem para o coordenador da Comissão Nacional para saber quantas comunidades nós somos, onde nós estamos, quem somos, nos alimentamos do que, sobrevivemos como? É isto. Se esse congresso fala de esperança e de profetismo, aqui está um elemento que nós podemos trabalhar. A nossa esperança e o nosso profetismo. Quanto mais unidos nós formos, quanto mais comunhão nós fizermos,
É uma grande ação evangelizadora que o Espírito Santo quer realizar no mundo inteiro através das novas comunidades, e por isso Ele colocou no Brasil o dobro das comunidades do mundo inteiro estão aqui. Será que é por acaso? Não é por acaso, porque Deus tem um plano para o Brasil. E repito a profecia do Monsenhor Jonas nos cenáculos lá de São Paulo da década de 80, o Brasil será um celeiro espiritual para toda a humanidade, e já está sendo, e precisa ser mais, precisa ser mais. Esse profetismo comunitário deve passar necessariamente pela fraternidade entre nós, entre nós. Não deixe, meu irmão, minha irmã, que a tentação da divisão que o inimigo quer plantar no meio de nós cresça. Não deixe nem ele semear. Se o nosso matrimônio, quem é casado, o matrimônio não está bem, você procura um outro marido? Você procura uma outra esposa? Somos casados há quase 36 anos. Tásia, quantos anos? 44 anos. É tudo tranquilo com o Edson? De vez em quando? Aí você vai procurar outro marido? Não, vai consertar. Vai voltar à unidade do matrimônio, uma só carne. E se a nossa unidade, a nossa comunhão não está boa, nós vamos procurar outros, ou nós vamos consertar a nossa unidade. Nós vamos ter a fidelidade, a graça de Deus. Eu não estou bem agora com esse irmão, eu vou procurar outro. Aí depois ali vai ser uma confusão, eu vou procurar um outro. Depois eu não gosto mais desse, agora esse aqui falou um negócio que eu não gostei. E assim a gente vai. Isso não é construção de unidade, pelo contrário, é destruição de comunhão e de unidade. Vocês podem me amar ou odiar por tudo isso que eu falei, não vai fazer diferença, porque o que eu precisava dizer, eu disse. Aquilo que Deus pediu que falasse para as novas comunidades do Brasil, está sendo dito aqui. Para encerrar, e aí vamos clamar essa efusão de santidade, meu irmão, essa efusão de esperança no coração de cada um de nós, das nossas novas comunidades. Eu repito o que disse num outro congresso, e tomo aqui a palavra de São Paulo VI, que em 72 disse: a igreja tem necessidade de um perene Pentecostes. Não esqueçam, o Espírito Santo é o santificador das almas. Precisamos desse perene Pentecostes. Tem necessidade de fogo no coração, palavra nos lábios e profecia no olhar. Disto tem necessidade a igreja. Tem necessidade do Espírito Santo em nós, em cada um de nós, em todos nós juntos, em nós, igreja. Repito, e aí cantamos, rezamos cantando. A igreja tem necessidade de um perene Pentecostes, tem necessidade de fogo no coração, de palavra nos lábios e profecia no olhar. Disto a igreja tem necessidade do Espírito Santo em nós, do Espírito Santo em cada um de nós, em nós todos juntos e em nós, igreja. Vai ficando em pé. Aplauda o Espírito Santo que está no nosso meio. Na medida que você aplaude, abra o seu coração a essa ação poderosa, carismática e sobretudo santificadora do Espírito Santo, que renova em nós hoje a esperança, renova em nós a fé, renova em nós o amor, porque Ele é o amor de Deus derramado em nossos corações, e a esperança não engana, a esperança não decepciona. Então vamos clamar ao Espírito Santo sobre nós, pedindo esta graça mesmo. Não podemos perder a esperança, não podemos. O Ítalo ia pregando, ontem eu estava descendo a pé, caminhando para casa, e encontrei com o andarilho da rua.
E ele disse: moço, você tem um dinheiro aí para me arrumar? Porque eu estou morrendo de fome. Eu olhei na carteira, ele olhou junto comigo, não tinha dinheiro na carteira. Eu disse: eu tenho um cartão. A gente pode ir ali na esquina, a única coisa que tinha aberta era uma coisinha na esquina, que eu sabia que tinha salgado. Eu disse: você quer um salgado? Eu vou lá com você, eu passo o cartão e você come. Ele disse: não, quando eu como salgado, eu passo muito mal. E eu disse: então eu não tenho como te ajudar agora. Ele disse: fica tranquilo, moço. Puxou um cordãozinho daqui de dentro, mostrou a cruz e disse aqui, ó, esse vai providenciar. Ele não vai deixar faltar nada para mim. Vai em paz. Ele me enviou em paz. Quando o Ítalo pregava, eu vinha essa lembrança a dizer para nós que não importa a circunstância que a gente esteja vivendo, aquilo que você está passando, nem na sua vida pessoal, nem na sua comunidade, ou no seu grupo, no seu instituto, não importa, porque Ele é quem providencia todas as coisas. Ele. Então vamos clamar o Espírito Santo sobre nós, pedindo mesmo esta graça. Espírito, Espírito, Espírito Santo de do Deus, fundo do coração, da sua alma, canta forte. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, renova os nossos carismas, Espírito Santo, a nossa esperança, de Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar, cante, vem dirigir o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, solta a voz. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus.